TMS Xdata. O que ele faz? Ele é uma framework para você criar servidores REST JSON em Delphi, usando Aurelius por baixo dos panos para facilitar o desenvolvimento e deixar o desenvolvimento mais robusto e mais rápido. Vou até fazer do zero para a gente ver a sequência, para ver os passos básicos para você rapidamente criar um servidor REST JSON básico e a partir dali começar a criar os recursos nele. O Xdata, ele cria para você um wizard aqui no Delphi, para você criar rapidamente, está aqui no TMS Business, um TMS Xdata Server. Okay? Você escolhe que tipo de servidor você quer criar. Para os testes é interessante criar o VCL, o FMX, o VCL é suficiente. E depois que quando você for colocar em produção, basta você criar um servidor do tipo serviço para você instalar isso no servidor Amazon, qualquer lugar na nuvem onde você pode instalar tranquilamente. Ou instalar na sua rede para você rodar o seu servidor como serviço. Aqui a gente vai rodar como VCL. Vamos colocar aqui o endereço padrão, é o endereço onde esse servidor vai rodar. Eu não preciso usar uma porta específica, eu posso usar a porta 80, normal, sem problemas, ele funciona junto com outras aplicações que estão usando a porta 80 também. E eu vou escolher, como ele é baseado no Aurelius e no banco de dados, eu já escolho qual banco de dados, qual componente de acesso eu vou usar para acessar o banco de dados. Então, como a gente vai usar o banco existente, vamos usar aquele lá de um banco de dados que já existe no SQL Server, o Chinook. Eu vou falar que eu quero usar o Faridac para acessar esse banco de dados, mas ele tem todas essas opções aqui, que são as opções do Aurelius, NDAC, DB Express, ADO, ElevateDB, Nexus, SQLite, etc. Eu vou usar o Faridac para acessar qual tipo de banco. Também todos os bancos suportados, DB2, Firebird, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, etc. Vou acessar um SQL Server que está aqui na minha máquina. Ok, ele cria o template para mim do do servidor, tá? Vou salvar tudo isso aqui. Vamos criar um novo folder aqui chamado Xdata. E vamos criar aqui o SQL Server, Connection Model do SQL Server. E salvar todas as units que ele criou aí. Ok. Bom, eu vou configurar minha conexão ao banco, obviamente. Como eu escolhi o Faridac, ele já cria um data model com um componente FD Connection do Faridac. Se eu tivesse escolhido outro componente, ele ia criar ali um TSQL Connection, o que quer que seja. Venho aqui, configuro minha conexão ao banco normalmente. Digo que eu vou querer uma conexão usando os parâmetros do SQL Server. Coloco o endereço do meu servidor, o banco de dados que eu vou usar e a forma de autenticação. Vamos testar se a conexão está funcionando. Tudo certo. Bom, vamos desligar o login prompt, colocar só uma unit aqui que o Faridac precisa para funcionar em servidores. E meu servidor está pronto. Vamos compilar ele aqui. Como eu mudei o nome da unit, ele deu um erro aqui. Vamos rodar o servidor. Servidor rodando. Mas já? Bom, o que a gente tem nesse servidor? Se eu abrir aqui o meu browser e colocar o endereço do servidor que eu configurei, que seria, ele está rodando localhost, a porta 2001, /tms/xdata. Isso a gente configurou lá no Wizard, né? Poderia colocar o endereço que a gente quer, um outro endereço qualquer. O que temos aqui? Já temos uma resposta. O servidor está rodando, ele retornou aqui, no raiz ele retornou um array aqui. O que esse servidor retornaria aqui? Ele retorna as entidades JSON, né, os endereços REST, os endpoints REST, disponíveis para você fazer operações
com os recursos do servidor. Não tem nada, porque a gente ainda não colocou os dados aqui, mas o servidor já está rodando. Bom, como que eu faço para disponibilizar meus recursos, colocar os endpoints nesse servidor? Aí é muito simples. Basta a gente ter as classes Aurelius criadas, mapeadas ao banco de dados. Ele vai se basear nisso. Como a gente já viu anteriormente, em vez de eu ficar criando as classes Aurelius aqui, eu posso simplesmente usar o Data Modeler, vou reimportar de novo para mostrar como é feito do zero, para importar a estrutura do banco de dados. Vamos importar a estrutura do banco de dados Chinook. Está aqui o meu banco de dados, álbum, artista, faixas, etc. E vou exportar isso para o Aurelius. Vamos colocar o diretório aqui. Vamos escolher lá onde está o diretório da minha aplicação. Embarcadero, estúdio, projetos, xdata. Quero que ele crie aqui uma unit name chamada Chinook. E vamos criar aqui. Vamos fazer aquela alteração de mudar o nome do artista, colocar o nome das faixas aqui para ficar mais legalzinho. E ok. Muito bem. Eu posso agora, está gerada lá a unit. Eu venho aqui, adiciono essa unit ao meu projeto. Olha lá, Chinook. Opa, temos nossas classes aqui. Então, o servidor xdata, como essa unit foi adicionada ao meu projeto, ela está na minha aplicação, aqui no final da unit, na inicialização, ele está registrando elas, para que o Delphi não remova essas classes do executável, porque eu ainda não estou usando essas classes, então o Delphi removeria essas classes do executável. Essas classes estão no meu executável, mapeadas. Isso já é o suficiente para o Xdata detectar essas classes, olhar o mapeamento delas e saber, eu tenho essas classes, elas estão mapeadas no banco dessa forma, então eu posso criar um endpoint para cada classe aqui. Se a gente rodar o nosso servidor, vamos voltar lá no browser, atualizar essa página, olha aí. Agora eu tenho todos esses endpoints aqui. Álbum, artista, tracks. Como eu faço para usar isso? Se eu der um get aqui e colocar álbum, ele vai me trazer uma lista de álbuns. Se eu colocar artista, ele vai me trazer a lista de artistas, com todos os dados lá, AC/DC, Accept, Aerosmith, etc. Então meu servidor REST está pronto.